Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo sobre dores crônicas que vai ao ar toda quinta-feira das 13 às 13h45 nesse canal do Facebook. Então quem tiver dúvidas, por favor, escreva abaixo dessa transmissão, eu já tenho algumas perguntas que foram enviadas anteriormente. A Tânia Mara Ribeiro diz: lombalgia, artrose, hemangioma, hérnia de disco da coluna lombar. Não consigo fazer muitos movimentos repetitivos e nem carregar ou fazer peso. Estou em tratamento sem muitas melhoras. Então, Tânia Mara, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é fazer um diagnóstico de quais dessas alterações que você citou, de fato, são responsáveis pelas suas dores. Nem tudo que nós enxergamos nesses exames de imagem, ressonância, raio-x, tomografia, são de fato causas de dor. Então o exame físico é muito importante. Então, por exemplo, a artrose pode ser causa da sua dor, é fato, certo? A hérnia de disco também. E alguns hemangiomas, que são tumores benignos, ali são coleções benignas na coluna vertebral, raros são responsáveis por dores crônicas, mas alguns podem ser. Então é fundamental que você seja examinada para que primeiro seja identificada a causa da sua dor. Só com a causa identificada nós conseguimos então traçar um plano de tratamento específico para você, né? A Isabel Rosa diz: eu tenho muita dor nos ossos, muita dor nos braços, joelho, etc. Né? Então, Isabel, percebe-se que você tem uma dor um pouco mais espalhada, né? Uma dor que não é necessariamente localizada em alguma estrutura, né? E é importante que se faça o diagnóstico diferencial entre algumas doenças, entre elas a fibromialgia. Outra doença que pode acontecer é a artrose de várias articulações, né? Você pode, por exemplo, ter uma artrose no ombro, uma artrose no joelho, uma artrose eventualmente no cotovelo, que pode causar isso. Problemas nos tendões também podem causar esse tipo de dor, tendinopatias, né? E eventualmente alguma doença reumatológica, os populares reumatismos, né? Então é importante que você seja examinada. Provavelmente alguns exames de sangue deverão ser solicitados para que se faça o diagnóstico da causa da sua dor, né? A Lúcia Vilela diz: tenho fibromialgia, hérnia de disco, me ataca muito o nervo ciático, bursite, artrite, artrose, sofro muito com dores musculares. Então, Lúcia, eu volto ao mesmo ponto. É importante diferenciar quais dessas doenças de fato estão causando suas dores, né? E cada doença dessas tem o seu tratamento específico. A fibromialgia, nós devemos lançar mão de alguns medicamentos, exercícios físicos e psicoterapia, certo? As hérnias de disco, principalmente fisioterapia, e quando a fisioterapia não resolve, alguns procedimentos minimamente invasivos, que provavelmente eu vou falar mais à frente, né? Que a hérnia de disco é uma das grandes causas da compressão do nervo ciático que você disse, né? E a artrite e a artrose são doenças degenerativas que elas não têm cura exatamente. Então o que é importante é controlar os sintomas, né? Então a fisioterapia é importante e o uso de alguns analgésicos também. Existem alguns procedimentos onde nós infiltramos uma substância chamada ácido hialurônico na articulação. O ácido hialurônico é um tipo de lubrificante que já é contido nas articulações normalmente, e com o processo de artrose a concentração dessa substância é diminuída. Nós podemos injetar essa substância no joelho, no quadril, onde tiver artrose, por exemplo. A Regina Borges diz: tenho hérnia de disco, como dói demais, vou fazer o possível para assistir, um bom dia. Então, Regina, o que eu sempre falo? Que o tratamento da hérnia de disco inicialmente deve ser conservador, né? Com fisioterapia especializada. O que se sabe é que daqueles pacientes que operam, em 1 a 2 anos eles estão da mesma forma do que aqueles pacientes que não operaram. Então, salvo se você tiver uma dor que nada resolve, ou se você tiver uma perda da força muscular progressiva da perna, a gente usualmente não opta pela cirurgia. E nós temos alguns tratamentos para hérnia de disco que eu vou falar para vocês quais são os principais. Só um minutinho. Primeiro vamos mostrar aqui o que é hérnia de disco, né? Então a hérnia de disco, aqui vocês estão vendo o disco intervertebral, que é uma estrutura, que é um amortecedor entre as vértebras da coluna. Com o passar do tempo ela pode degenerar e ela pode escapar um pouquinho para trás aqui da coluna, comprimindo esse nervinho que vai para a perna. Essa dor é popularmente conhecida como ciática, né?
E é a compressão desse nervo que causa essa dor. Então nós temos alguns tratamentos para isso, né? Então, um dos tratamentos mais simples, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um dos tratamentos mais simples, deixa eu só ver se não está aparecendo o meu rosto aqui. Não está. Um dos tratamentos mais simples para esse problema é o que nós chamamos de bloqueio peridural transforaminal. O nome é um pouquinho feio, mas eu explico o que significa. Nós conseguimos colocar então uma agulha precisamente guiada pelo raio-x, precisamente na região da raiz nervosa que está comprimida pela hérnia. E aqui nós conseguimos então colocar uma substância anestésica e anti-inflamatória. Existe um estudo muito interessante com esse tipo de procedimento, que os pesquisadores recrutaram mais de 100 pacientes com hérnia de disco que já estavam na fila da cirurgia, ou seja, pacientes cuja fisioterapia não estava ajudando muito, eram hérnias, entre aspas, mais graves. E o que esses pesquisadores fizeram? Eles submeteram esses pacientes a esse procedimento, certo? E seguiram com o programa de fisioterapia. E eles perceberam que em um ano, mais de 80% desses pacientes que estavam indo para a cirurgia não precisaram operar. Tá? Um dos procedimentos mais simples, na verdade. E aqui nós conseguimos enxergar a raiz nervosa ao raio-x, porque nós injetamos uma substância que é um contraste que aparece aqui no raio-x. Então a gente tem certeza que de fato a nossa agulha está imediatamente ao lado da raiz nervosa. Tá? Outro procedimento possível é o que nós chamamos de epiduroplastia com catéter de Hacks. Né? Nesse procedimento nós conseguimos colocar uma agulha por baixo aqui na região do cóccix e a gente vai navegando um catéter guiado pelo raio-x até a região da hérnia. Né? Quando nós chegamos nessa região da hérnia, aqui sim a gente consegue então de forma mais precisa ainda injetar substâncias anestésicas, anti-inflamatórias e uma substância que tem como objetivo diminuir o inchaço da raiz nervosa. O que acontece é que quando tem uma compressão do nervo pela hérnia, há uma reação inflamatória com o inchaço dessa raiz nervosa. Isso piora ainda mais a compressão. Né? Então a gente injeta uma medicação que visa tirar o inchaço dessa região. E outro tratamento é o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral, que nós temos algumas técnicas para fazer isso, e essa aqui é uma delas, aqui mostrando a animação de como funciona a hérnia de disco, né? Comprimindo a raiz nervosa que está em amarelo, por isso que a dor vai lá para a perna. Tá? Nesse procedimento, que não é uma cirurgia propriamente dita, não há necessidade de internação, a gente coloca uma agulha dentro do disco intervertebral. Por dentro dessa agulha, nós colocamos um catéter que tem um eletrodo na ponta e nós navegamos esse catéter até a posição da hérnia e aqui nós tentamos então cauterizar a hérnia de disco. Né? É um procedimento que pode ser interessante para evitar uma cirurgia propriamente dita. Vamos a mais uma pergunta. Só um minutinho. A Thaís Almeida, eu sou fisioterapeuta e estou fazendo o curso de Myoblaster para trabalhar com fibromialgia. O que você acha? Thaís, eu vou ser bem sincera para você, eu desconheço essa técnica chamada Myoblaster de fisioterapia. Né? Na verdade, assim, existem mais de 40 técnicas de fisioterapia. E vou ser bem sincera para você, essa especificamente eu não conheço. A Renata Peixoto diz, por que a neuropatia piora à noite? Estou tomando medicamento controlado, mas estou tendo crise. Meu dedo do pé está duro e dói muito. Dói minha perna toda, por causa de uma cirurgia da artrodese e fiz laminectomia em L4. Tem dias que sinto dores pelo corpo. Renata, não se sabe exatamente por que algumas dores neuropáticas pioram à noite. O fato é que de fato elas pioram. Há uma teoria, por quê? Existe um cortisol sanguíneo, né, que é um potente anti-inflamatório natural, que ele oscila no decorrer do dia, ele começa a diminuir à noite. Então, uma das teorias é que a diminuição do cortisol do sangue, que é um potente anti-inflamatório, podem então aumentar alguns tipos de dores. Né? Quando você fala que já fez as cirurgias de artrodese e laminectomia, isso me faz pensar num diagnóstico chamado síndrome pós-laminectomia. O que é isso? São os pacientes que continuam com dor
ou surgem novas dores depois de cirurgia de coluna, coisa que não é infrequente. É por isso que a gente tenta evitar ao máximo cirurgia de coluna. E tem algumas causas para a síndrome pós-laminectomia. Uma delas é a formação do que nós chamamos de fibrose peridural. Fibrose é o termo técnico para cicatriz, podemos dizer assim. E da mesma forma que quando nós cortamos a nossa pele formam cicatrizes, quando o cirurgião acaba manipulando aquelas regiões mais internas, perto dos nervos, também pode formar cicatrizes naquela região, certo? Essas cicatrizes podem, então, comprimir algumas estruturas nervosas, causando bastante dor. Outra causa de dor pós-laminectomia é a sobrecarga da articulação sacroiliaca. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu achar a articulação sacroiliaca que está aqui. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a articulação sacroiliaca, né? É a articulação que fica, como o próprio nome diz, entre o ilíaco e o osso sacral, né? E ela tem uma mobilidade e ela tem cartilagem como outras articulações, como a do quadril, como a do joelho, etc. E quando o cirurgião funde esses níveis aqui da coluna, há uma sobrecarga da articulação sacroiliaca. Então, até 30, 40% dos pacientes que operaram a coluna e têm dores nas costas podem então ter articulação sacroiliaca como a causa da sua dor. E essa dor pode irradiar até para a perna, né? Só existe uma forma de a gente ter certeza que a articulação sacroiliaca de fato é a causa da dor, né? De fato é fazer o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. Em que consiste o bloqueio diagnóstico? Isso a gente pode fazer com outras estruturas também. Nós conseguimos enxergar a articulação sacroiliaca do paciente com o raio-x no centro cirúrgico, tá? Então, esse arco aqui branco que vocês estão vendo em volta dessa paciente é o raio-x específico do centro cirúrgico, né? E com um procedimento que a gente faz sob sedação, com anestesia local, sem necessidade de internação, nós colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca, precisamente dentro da articulação sacroiliaca. Aqui a anestesia local, agora vocês vão ver a agulha sendo introduzida dentro da articulação sacroiliaca. E aqui a gente injeta uma medicação anestésica e anti-inflamatória. Isso tem dois objetivos. O principal deles, se o paciente melhorar, a gente tem então certeza que de fato a dor daquele paciente vinha da articulação sacroiliaca, né? Isso é muito importante, determinar a fonte da dor. E o segundo objetivo é que isso já serve como um tratamento. É claro que é um dos tratamentos mais simples para isso, mas é um tratamento. Em alguns casos, nós podemos fazer até a radiofrequência da articulação sacroiliaca. A Silene Mello diz, sou fibromialgica também, e a dor lombar diária. Isso é normal? Silene, dor nunca é normal. Agora, é extremamente esperado que o paciente com fibromialgia tenha dores diariamente, né? Então, relembrando, o tratamento da fibromialgia tem que ser multidisciplinar. O paciente tem que tomar os medicamentos prescritos pelo médico, ele tem que fazer exercício físico e, de preferência, tem que fazer psicoterapia, entre outras terapias, como, por exemplo, a acupuntura. O que nós percebemos é que o paciente que só toma medicamento, ele não tem uma melhora significativa, né? Poucos têm, alguns têm, mas são poucos. A Renata Quiroga diz, o que você acha de retirar o parafuso de uma artrodese lombar para melhorar a dor? Renata, não acho uma boa ideia de forma geral, salvo se esse parafuso estiver comprimindo um nervo, né? Se o parafuso não estiver comprimindo um nervo, eu não vejo com bons olhos essa retirada, porque eu não acredito que vai resolver o problema. A Vanusa Tavares diz, tenho fibro, mas também tenho muita dor na mão direita, não sei o que fazer, tomo tramadol e não passa. Fiz exame para artrite e deu no limite. Então, Vanusa, é claro que é preciso fazer o diagnóstico da sua causa da dor na mão, mas uma das causas, por exemplo, é a síndrome do túnel do carpo, né? Então, existe um nervinho chamado nervo mediano que passa aqui por dentro do punho, né? E ele vai nervar a palma da mão e esses primeiros dedos aqui. Então, quando há uma compressão desse nervinho, o paciente sente justamente uma dor, eventualmente queimação e formigamento na palma da mão e nesses primeiros dedos, né? Então, é fundamental que se faça o diagnóstico. E pacientes com fibromialgia têm mais chance de ter esse problema do túnel do carpo. Eu não sei se é exatamente o seu caso, eu preciso examinar, mas é uma das possibilidades.
A Renata Peixoto, eu operei de hernia de disco e tenho doença degenerativa, mas ficou pior depois da cirurgia, tive sequelas. Tenho 7 parafusos e 2 hastes, tenho dores todos os dias. Esse é o motivo, Renata, pelo qual a gente evita a cirurgia a qualquer custo. Alguns pacientes, de fato, têm que operar, mas a gente tenta postergar, a gente tenta evitar a cirurgia ao máximo. Então, uma das causas, eu falei anteriormente, mas uma das causas dessas dores pós-cirúrgicas é a sobrecarga da articulação sacroiliaca, e o importante é que isso tem tratamento, né? A Fernanda Martins diz: olá doutor, no caso você disse que usou contraste, eu sou alérgica, qual o procedimento a usar? Fernanda, eu particularmente nunca vi uma reação alérgica ao contraste que nós utilizamos em medicina intervencionista da dor, que é um contraste não iônico, né? Mas é possível. Em casos onde o paciente tem uma alergia muito forte documentada, nós podemos utilizar um contraste de ressonância chamado gadolínio, que não é o melhor contraste para visualização, mas dá para visualizar, que aí o paciente não teria alergia, é uma das possibilidades, né? A Adriane Gomes diz: tenho hérnia de disco entre L4 e L5 e uma fissura de L5-S1. O escorregamento da vértebra entre L4 e L5. É necessário fazer cirurgia? Adriane, o que eu posso dizer é que na maioria das vezes não é necessário, né? Às vezes é preciso, mas você precisa passar por todos os tratamentos menos invasivos para que se não tiver sucesso, você de fato seja encaminhada para a cirurgia, né? O que a gente sabe é que existem inúmeros pacientes, por exemplo, com fissura no disco intervertebral, né, que não tem dor. Então, por exemplo, pacientes de 40 a 50 anos, até 25% desses pacientes sem dor nenhuma têm fissuras no disco intervertebral. Então, nem tudo que você está vendo na sua ressonância, na sua tomografia, é causa de dor. É fundamental que você seja examinada para que se consiga, com maior grau de precisão, certo? Estabelecer a causa dessa dor. Agora, de fato, de maneira alguma, se indica a cirurgia por achados, por coisas que a gente vê na ressonância, né? A gente diz que a gente tem que tratar o paciente, não a ressonância. Angélica Olival: doutor, sinto muita dor no joelho, eu fiz 2 videoartroscopias, caí, já tenho mais de 2 anos, estou sofrendo, vivendo à custa de pomadas, médicos, nenhum resolve nada. Estou sofrendo muito, me ajuda, meu nome é Angélica, eu tenho artrose em toda a articulação. Então, Angélica, é fundamental que se faça o diagnóstico. Uma das causas de dor persistente depois de cirurgia do joelho é uma entidade clínica chamada de síndrome de dor complexa regional. O que é isso? O paciente pode desenvolver, depois de traumas, de fraturas, de torções, de cirurgias, um quadro de dor anormalmente forte, excepcionalmente forte e muito desproporcional àquele evento. Ou seja, o paciente tem uma fratura que a dor que já era de se esperar que melhorasse não melhora. O paciente que opera e já era de se esperar que melhorasse não melhora. Associado a isso, o paciente pode ter então um aumento da sensibilidade ao toque, certo? Pode doer ao simples toque na pele. O paciente pode ter uma diferença de coloração e de temperatura entre os membros, por exemplo, entre os 2 joelhos. O paciente pode ter uma diferença de pilificação, né? A quantidade de pelos pode mudar e eventualmente até de suor, né? Esse diagnóstico deve ser feito clinicamente e é muito importante que quanto mais cedo for tratado essa situação específica, maiores as chances de melhora. A Márcia Juliana: boa tarde, minha filha fez um exame de sangue e deu reumatismo. E passou um tempo, fez de novo e não deu. Por quê? Ela sente muita dor nas juntas, principalmente joelhos, e mudanças de tempo tem a ver com reumatismo, tudo isso? Márcio, os exames de reumatismo, que são vários, né, existem vários tipos de reumatismo, eles podem oscilar, né? Eventualmente até pelo uso de alguns medicamentos, eles podem, como nós dizemos, negativar, ou seja, eles eram positivos e podem ser negativos futuramente, o que não muda o diagnóstico. A Geniane pergunta se eu estou gripado. Não sei, Geniane, só estou com a voz diferente, né? Talvez só o começo. Vamos ver onde isso vai. Obrigado pela preocupação. A Valdeni Pereira: boa tarde, doutor André. Tenho desgastes da coluna, não aguento de dor, principalmente no pescoço, ombros, atrás do cotovelo. Tomo remédio, mas não alivia muito. Não alivia muito não. Chego até a suar de dor. Tudo isso é da coluna mesmo
o médico acha que tem fibromialgia. Então, uma das causas de dor na coluna e nos ombros é o que nós chamamos de dor facetária cervical, né? O que é a dor facetária cervical? A faceta cervical é essa articulação aqui entre as vértebras da coluna cervical, que, como qualquer outra articulação, tem cartilagem na sua composição. Com o passar do tempo e com a sobrecarga, ela pode degenerar. É um processo de artrose, né? E isso pode, então, como a gente diz, raspar aqui um pouquinho, osso com osso, e isso dói bastante. E o paciente pode ter dor, então, que vai da região cervical e eventualmente até os ombros, e pode até descer para a região dos braços, né? A gente pode fazer, para diagnosticar isso, o que nós chamamos de bloqueio facetário cervical. Então, guiado pelo auxílio do raio-x, certo? Nós colocamos uma agulha dentro da articulação facetária cervical, como essa ilustração, essa animação está mostrando para vocês, né? É um procedimento feito sob sedação, como uma endoscopia, e não há necessidade de internação. E aqui a gente injeta a substância anestésica e anti-inflamatória, como vocês estão vendo, e se o paciente melhorar, nós temos a certeza que de fato essa articulação era a causa da dor. Eventualmente nós podemos fazer até a radiofrequência dessa articulação para melhorar as dores desse paciente. A Ana Aline diz: doutor, tenho hérnias na cervical, porém sinto muita dor lombar que irradia para glúteos e pernas. Será outra coisa? Ana Aline, é possível que seja outra coisa, como por exemplo uma simples degeneração da coluna lombar que vocês estão vendo nessa figura aqui, né? O que não necessariamente é uma hérnia de disco. Então o interior do disco intervertebral ele é gelatinoso e é bastante ácido. Com o passar do tempo, esse disco pode degenerar, ele pode sofrer fissuras aqui nessa parte mais de fora, e esse conteúdo ácido aqui de dentro pode escapar e encontrar alguns nervinhos aqui na parte de fora do disco. Isso pode causar uma dor nas costas, que pode ser referida nos glúteos e nas coxas, né? O paciente usualmente piora quando permanece muito tempo sentado e eventualmente piora quando ele espirra, quando ele tosse, porque isso faz aumentar a pressão aqui nesse disco e escapa mais líquido, né? É preciso examinar para saber, mas essa é uma das possibilidades. Paula Martins: doutor, já fiz 4 anestesias RAC e dói muito. Será que isso vai agravar mais tarde? E as dores de cabeça podem ter a ver com essas anestesias? Paula, existe uma entidade clínica chamada de dor de cabeça pós-RAC anestesia, cefaleia pós-RAC anestesia, que acontece às vezes, principalmente em mulheres jovens, mas pode acontecer em qualquer pessoa, depois de uma anestesia deste tipo. A característica principal dessa entidade, dessa dor de cabeça, é o paciente que piora quando senta, piora quando levanta, e quando ele deita, a dor melhora completamente, né? Então essa é a principal característica, mas não costuma durar para sempre esse tipo de dor de cabeça. A Daniela Salvaia: pacientes com mieloma múltiplo, com hérnias discais, sequelas da doença, podem fazer qual desses procedimentos? Daniela, é muito importante avaliar o paciente. O mieloma múltiplo não contraindica nenhum desses procedimentos que eu citei. Agora, é importante identificar se o paciente tem as dores secundárias, as lesões do mieloma ou as lesões de hérnia de disco. Isso funciona para qualquer tipo de câncer, né? Então, nem todo paciente, por exemplo, que tem uma dor e tem câncer, tem o câncer como causa da sua dor. Até metade, talvez mais da metade dos pacientes com câncer que têm dores crônicas não tem as suas dores secundárias ao próprio câncer, né? Então é preciso investigar esse tipo de coisa, mas de forma geral o mieloma não contraindica nenhum desses procedimentos. O Diego Falque: doutor, pacientes com dor em cervical alta há 3 anos, porém não apresentam nada de alteração na imagem de radiografia, o que pode ser? Diego, a hérnia ela não aparece na radiografia. O que aparece na radiografia são as alterações dos ossos, né? E não necessariamente o paciente com hérnia tem alteração no osso. Então, o melhor exame para avaliar uma hérnia de disco do ponto de vista de imagem é, sem dúvida nenhuma, a ressonância nuclear magnética da coluna cervical, no seu caso, né? A Vanusa Tavares diz: deu leve o túnel do carpo, as minhas articulações dos dedos estão endurecendo e uma dor insuportável no dedo mínimo já endureceu todo. Não fecho mais a mão direita, estou em pânico. Qual o melhor exame a fazer ou fisioterapia? Vanusa,
sinto, mas é preciso fazer um diagnóstico antes, né? Então, por exemplo, eventualmente, se for uma doença reumatológica, um reumatismo, existem tratamentos específicos para isso, né? Então, o reumatismo, tipicamente, são doenças onde o próprio sistema imune acaba agredindo algumas estruturas do corpo. Então, eu preciso tomar alguns medicamentos para diminuir a potência do sistema imune. O reumatologista é o profissional mais indicado para a investigação, então, de possíveis reumatismos. A Terezinha Baceto, doutor, já fiz de tudo, como já falei para o senhor, já fiz cirurgia, tenho pinos e há tempo sofro com outra hérnia, não sei mais o que fazer. Terezinha, procure um especialista em dor, porque é fundamental que seja identificada a causa da sua dor. Então, pacientes com hérnias novas depois de cirurgias podem ter tratamentos até mais simples, né? O próprio tratamento da hérnia pode resolver. Eventualmente, é a articulação sacroiliaca que eu disse anteriormente. Eventualmente, é a formação daquelas fibroses, daquelas cicatrizes no espaço perto dos nervos. Então, cada tratamento, cada doença, cada tipo de dor dessa tem o seu tratamento. É importante a gente identificar qual que é o tipo de dor. A Maria Tereza de Vito: tenho fibromialgia e dor no braço direito e ombro, de não poder levantar o braço faz um mês, o que fazer? Maria Tereza, raramente uma fibromialgia causa uma dor onde o paciente não pode levantar o braço, né? Então você pode ter outro problema, por exemplo, um problema no tendão, né? No tendão, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu só achar aqui esse tendão. O supraespinhoso, né? E o supraespinhoso, ele é responsável então por fazer esse tipo de movimentação aqui. Correto? Então, se você tiver dor quando faz esse tipo de movimentação, é possível que esse tendão seja a causa da dor, né? É preciso examinar, mas é possível que ele seja a causa da dor. Eventualmente, o que pode ser a causa da dor é uma bursite na região dos ombros. Deixa eu ver aqui em qual pergunta que nós estamos, só um minutinho. A Inês de Paula Freitas diz: tenho desgaste na coluna e foi sem parar, o que fazer? Inês, é de fato procurar um especialista em dor para que se faça o diagnóstico, né? Esse é o primeiro ponto. A Geniane pergunta: doutor, é normal a pessoa sentir dor até da roupa mais apertada um pouquinho? De jeito nenhum, Geniane, não é normal. Andréia Doutkin diz: boa tarde, doutor André, primeiro obrigado pelo que o senhor faz. A hérnia migrada tem possibilidade de regredir, organismo absorver ou só com cirurgia? Então, respondendo a primeira pergunta, tem, e as possibilidades não são poucas. Então, quanto maior a hérnia de disco, a gente sabe que maior é a taxa de reabsorção. Essa é a primeira pergunta. Outra coisa que ela pergunta: o que seria Modic tipo 2? Quais as diferenças entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Essa é uma pergunta extremamente técnica, mas as alterações de Modic são alterações no disco intervertebral, alterações degenerativas e inflamatórias no disco intervertebral. Então, o Modic tipo 1, eu vou responder de forma técnica, porque de fato não há outra forma, é uma substituição fibrosa da região da placa terminal, que fica entre o disco intervertebral e o osso da vértebra, certo? Modic tipo 2 é uma substituição gordurosa, e o Modic tipo 3 é uma esclerose dessa placa terminal. Do ponto de vista prático, o Modic tipo 1 está muito associado com dor, o Modic tipo 2 está um pouquinho menos associado com dor e o Modic 3 menos ainda associado com dor. Ela faz uma terceira pergunta: qual a relação da coceira em determinadas partes do corpo em relação à hérnia ou dor crônica persistente? Né? O que a gente sabe é que a coceira, o prurido, elas são mediadas por fibra C, que são fibras também de dor. Então são carreadas pelas mesmas fibras nervosas, né? E em especial, em alguns casos, como neuralgia pós-herpética, pode coexistir, não só a coceira como dor, e às vezes a coceira é mais difícil de tratar do que a dor propriamente dita. Quarta pergunta: qual a sua opinião na conclusão final dessa ressonância magnética, independente de uma avaliação clínica, ou seja, na maioria dos casos, qual o tratamento? Ela diz a alteração aqui: alterações degenerativas da coluna lombar, com discreta redução da reserva funcional do canal vertebral L4-L5. Hérnia discal migrada no recesso lateral à esquerda em L4-L5,
determinando em franco o conflito radicular. Esse tipo de paciente usualmente tem uma dor lombar que irradia para a parte de baixo até o pé do lado esquerdo. Se isso for o caso, provavelmente essa hérnia de disco migrada é a causa da dor. E aí a gente tem que objetivar o tratamento dessa hérnia de disco. Mas é fundamental que seja correlacionado com o exame clínico. A Maria de Lourdes, tenho paralisia facial e do mesmo lado sinto dores dos dentes e choques no ouvido há 6 anos. Meu jeito me diz ser neuropatia. Pode ser? Pode ser, Maria de Lourdes. Eventualmente, até o nervo trigêmeo pode estar acometido. A Geniane diz, corrigindo, sinto uma sensação na palma da mão inchada e vermelha. Né? Geniane, existe uma doença e uma manifestação clínica chamada fenômeno de Raynaud, que está presente em alguns tipos de reumatismos, onde o paciente pode ter então uma alteração, principalmente com relação à temperatura, se coloca a mão em água gelada, coisa do tipo, oscilar a coloração da mão entre mais esbranquiçada, mais arroxeada e mais avermelhada. Não estou dizendo que é o seu caso, mas pode ser. Maria Helena Oliveira, doutor, tenho muita dor no abdômen, fiz todos os exames, não dá nada, tem dia que choro de dor. Né? Então, Maria Helena, são dores, às vezes, de difícil diagnóstico, né? Mas é preciso fazer um diagnóstico. E quando o paciente não tem um diagnóstico preciso, mas está sofrendo muito, nós podemos lançar mão de alguns procedimentos. Por exemplo, o bloqueio dos nervos esplâncnicos, que inervam as estruturas, as estruturas abdominais mais altas. Ou o bloqueio do plexo celíaco, são termos técnicos, mas são estruturas nervosas que inervam as vísceras dos órgãos abdominais, e nós podemos inibir essas estruturas em casos selecionados. Né? A Cristiane Marques, quando falta cartilagem na coluna, tem algo melhor que possa repor ou para diminuir dores e melhorar a flexibilidade das pernas? As cartilagens de L3, L4 e L5 estão gastas. Cristiane, não há nada hoje na medicina que faça a coluna regenerar novamente. Né? Então, aquilo que está degenerado vai permanecer degenerado. O objetivo, então, é permitir que a velocidade dessa degeneração diminua, né? E a gente consegue isso fazendo fisioterapia. E para resolver a dor do paciente, nós podemos interromper o impulso doloroso, né? Isso não quer dizer que a coluna vai voltar ao normal, mas vai melhorar a dor, né? Então a gente pode fazer isso com a radiofrequência dessas articulações, por exemplo. A Marta Souza diz, doutor, tenho fortes dores no corpo todo. E isso, Marta, pode ser várias doenças, pode ser fibromialgia, pode ser alguns tipos de reumatismo, como polimialgia reumática, pode ser deficiência vitamínica, pode ser, eventualmente, deficiência vitamínica, reumatismo e a fibromialgia são os principais, desculpa. Eventualmente, doença na tireoide também pode causar dores generalizadas, né? Então, hipotireoidismo também é uma causa frequente de dor generalizada. A Márcia Regina diz, tem uma dor muito forte e um pouco abaixo do ombro esquerdo. Será que é a posição de dormir? Quando respiro, dói um pouco, Márcia. Márcia, desculpa, mas eu não tenho como saber a distância. É possível que seja uma compressão pela posição que você fica, né? Mas é possível que seja um problema nos tendões, e é mais provável que seja um problema nos tendões do ombro, né? A Lilian diz, meu médico disse que vai fazer um bloqueio no centro cirúrgico. Como é feito isso? Lilian, os bloqueios no centro cirúrgico, que devem ser feitos no centro cirúrgico mesmo, eles envolvem um aparelho de raio-x que fica no centro cirúrgico. Então vamos imaginar, deixa eu mostrar aqui para vocês, para você, que o seu médico suspeite que uma hérnia de disco esteja comprimindo um nervo, certo? E ele quer infiltrar essa região nervosa. Então ele pode colocar você no centro cirúrgico, de barriga para baixo, sob sedação, né? E colocar uma agulha precisamente lá naquela região nervosa, naquela raiz nervosa. E isso tem que ser no centro cirúrgico, porque tem que ser guiado pelo raio-x do centro cirúrgico, e injetar uma substância anti-inflamatória aqui. Basicamente é isso que se faz nos bloqueios no centro cirúrgico. Existem inúmeros tipos de bloqueio, dependendo da suspeita clínica. Tudo bem?
O Márcio Juliana Limeira, parece ser um perfil compartilhado. Doutor, a artrose na coluna aparece em raio-x? A artrose aparece, Márcio, porque a artrose é uma alteração óssea, então ela pode aparecer sim. A Selma Silva pergunta, dor crônica tem cura? Tem, alguns tipos são mais difíceis, mas o que é importante inicialmente é fazer diagnóstico, né? É saber de fato qual estrutura está causando essas dores crônicas. Saber o diagnóstico aumenta bastante as chances de sucesso no tratamento. A Luluz diz, como tratar a artrose dói muito lombar e cervical? Luluz, a artrose ela não tem possibilidade de regenerar, pelo menos com as terapias atuais. Pode ser que futuramente a gente chegue a algum tratamento como esse. Mas hoje, por exemplo, nós podemos fazer infiltrações com anti-inflamatório nas articulações que estão com artrose, nós podemos fazer infiltrações com substâncias lubrificantes, como ácido hialurônico, e eventualmente podemos fazer a radiofrequência dessas articulações. Luciana Gilmar Coelho, doutor, o que pode ser feito para o tratamento de sacroileite bilateral crônica? Porque os medicamentos já não resolvem e a dor é constante, sou fibromialgica. Luciana, eventualmente nós podemos fazer o que nós chamamos de denervação da articulação sacroiliaca. Então a gente sabe por onde passa os nervos que inervam a articulação sacroiliaca, nós colocamos um dispositivo, uma agulha específica nesses nervos e emitimos uma corrente de radiofrequência para inativar essa inervação. É um tratamento que pode ser feito. A Analine, doutor, pode ser algo que não saia nos exames? E a tomografia? Tem como não dar nada nela e dar só na ressonância? Qual o melhor exame para diagnosticar algo na coluna? O médico falou sobre síndrome do piriforme, mas no exame não deu nada. O melhor exame, embora não seja o único, é a ressonância nuclear magnética. É o que dá para ver mais as estruturas, embora a tomografia seja melhor para ver estruturas ósseas. A síndrome do piriforme, que é um músculo que passa na região abaixo do glúteo, que pode comprimir o nervo ciático, não tem um exame que detecte essa síndrome. Então, o que nós podemos fazer é fazer uma infiltração do músculo piriforme guiado pelo raio-x ou pelo ultrassom, e isso sim faz o diagnóstico da síndrome do piriforme. A Geniane Paulilelli diz, e o que pode ser, doutor, essa dor de roupa apertada? Causa. Eventualmente uma roupa muito apertada pode comprimir um nervinho que passa aqui na virilha chamado cutâneo lateral da coxa, numa entidade clínica conhecida como meralgia parestésica. Dinelza Alves, oi doutor, minha mãe tem muita dor no trigêmeo, o senhor opera? Não, Dinelza, não opera, o que eu faço são procedimentos minimamente invasivos. E para a neuralgia do trigêmeo, nós temos dois procedimentos bastante interessantes, eu mostro aqui para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo é a representação esquemática do nervo trigêmeo. Ele recebe esse nome porque ele tem 3 ramos, né? Esse primeiro ramo sai por um orifício ósseo e vai inervar a parte de cima do rosto, né? Esse segundo ramo, que chama-se maxilar, sai por outro orifício ósseo e inerva essa parte do meio do rosto. E o último, mandibular, sai por um forame oval, que é outro orifício ósseo, e inerva essa parte de baixo aqui do rosto. Então nós conseguimos colocar uma agulha dentro do nervo trigêmeo, e a gente faz isso sem cirurgia, com um paciente sob sedação, e nós temos 2 técnicas mais realizadas. Em uma das técnicas nós colocamos um catéter por dentro dessa agulha e colocamos um balãozinho na ponta do catéter e insufla esse balão durante um tempo, e essa insuflação causa uma falta de sangue temporária no trigêmeo, certo? E isso acaba inativando o nervo trigêmeo. E depois a gente retira a agulha e retira o balão. E outra técnica é colocar um eletrodo específico por dentro da agulha. Esse eletrodo nós ligamos a um gerador de radiofrequência e esse gerador emite uma corrente elétrica para inativar o nervo trigêmeo, né? Então são essas as técnicas mais realizadas para tentar evitar então uma cirurgia. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aqui. Renata Peixoto, doutor, a síndrome do túnel do carpo dói o ombro também? Não, não dói o ombro. Eliane Capa, fiz 9 cirurgias de coluna lombar e tive sequelas no pé esquerdo. Caiu a ponta do pé, mas consigo andar normalmente, mas estou com muitas dores no dedão e nos outros 2 dedos. Não dói para pisar.
Então, a maior causa disso, Eliane, é o que nós chamamos de fibrose peridural, né? É a ocorrência de algumas cicatrizes, e convenhamos, 9 cirurgias vão de fato causar cicatrizes, porque são inúmeras cirurgias, certo? E nós podemos lançar mão de um procedimento onde a gente coloca um catéter na coluna e a gente vai navegando esse catéter até a região dessas cicatrizes, e aqui nós infundimos substâncias anestésicas e anti-inflamatórias na tentativa, então, de melhorar esse tipo de dor, tá bem? Isa diz: fiz o bloqueio simpático venoso ontem devido a sacroileite bilateral, me sinto bem. Esse problema tem cura? Isa, é fundamental saber a causa da sacroileite, né? Sacroileite, o termo significa inflamação da articulação sacroiliaca. O que a gente vê na maioria dos pacientes não é uma inflamação da articulação sacroiliaca, é uma sobrecarga mecânica da articulação sacroiliaca, né? Então não é uma sacroileite, é uma dor sacroiliaca, certo? Algumas doenças, como a espondilite anquilosante, eventualmente uma doença como a psoríase, elas podem causar inflamação na sacroiliaca. E aí cada doença dessas tem o seu tratamento específico, tá? Pode ter cura sim. A Miriam Marilac pergunta: hernia de disco causa dor crônica? Sim, sem dúvida nenhuma, hernia de disco pode causar dor crônica, né? Éder pergunta: doutor, boa tarde, gostaria de saber a opinião do senhor para a injeção de Durabolin para fortalecimento da musculatura paravertebral e abdominal para paciente com hernia de disco, da hernia de disco lombar. Sou formalmente contra, não conheço nenhum estudo que use esses anabolizantes de forma segura para esse tipo de problema. Não vejo com bons olhos, não conheço os estudos que falam sobre isso. A Luz diz: eu tenho pequenos cistos perineurais Tarlov em S2, S3 e S3, S4. Pode crescer? Pode, Lu. Em raras ocasiões, esses cistos de Tarlov são causas de sintoma, mas eles podem ser sim, tá? O Carlos Eduardo diz: minha mulher tem muita dor no nervo ciático, o que pode ser feito? Já operou L4, L5. Carlos, nós temos várias opções, né? Nós podemos fazer uma infiltração simples do nervo ciático, nós podemos fazer uma infiltração com um catéter, nós podemos fazer o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral e eventualmente podemos fazer até a radiofrequência das raízes nervosas que estão comprimindo, que estão formando o ciático, na verdade, certo? Vamos ver onde eu parei aqui, só um minutinho. Paula Martins de Lima: sempre tenho aquela dor na face quando tomo algo gelado. Embaixo dos cantos do queixo, vai para debaixo do ouvido. Será que pode ser os nervos? Ontem doeu por mais tempo e mais forte. Isso, Paula, tem até um nome em inglês que significa, na verdade, uma cefaleia, entre aspas, por congelamento. E alguns pacientes têm, e isso acontece por estimulação do nervo esfenopalatino. E deixa eu mostrar para vocês o nervo esfenopalatino. É esse daqui, ó. O nervo esfenopalatino está aqui na região posterior da garganta, digamos assim, na verdade mais perto da fossa do nariz, na parte posterior, e ele pode então ser sensibilizado por essas alterações de temperatura e causar por alguns segundos, alguns minutos, essa dor de cabeça, essa dor na face, que é bastante desconfortável, né? Usualmente não há necessidade de tratamento disso, né? O que se faz é uma adequação comportamental, ou seja, quando for tomar algo gelado, não tomar algo muito gelado e, por exemplo, quando for um sorvete, que é a maior causa disso, não ingerir grandes quantidades de sorvete ao mesmo tempo, né? Não há necessidade, porque os tratamentos são um pouco mais invasivos e acabam não valendo a pena, digamos assim. Então, nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dores crônicas. Eu agradeço a participação de todos, peço desculpa porque não é possível responder todos os questionamentos, mas a gente responde, a maior parte a gente responde na ordem
em que as perguntas vão chegando. E na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 13 horas da tarde, nós estaremos aqui para responder mais perguntas. Tenham todos aí uma boa tarde.